O Adilson fala aqui, Manny, o que eu mais vejo de dificuldade quando encontro QAs que não tão experientes, júnior, pleno, é justamente criar plano de teste. O que devo testar de fato, o que devo cobrir e como fazer isso? Então, cara, plano de teste ele é um documento até um pouco mais abrangente que isso, né? Ele tem mais informações do que isso. Mas, sinceramente, o que realmente faz a diferença dentro de um plano de teste, na minha opinião, foi exatamente o que você falou, Adilson. O que vai ser testado, o que deve ser coberto pela automação, quais tecnologias você vai utilizar e como que isso vai acontecer, né? Acho que como fazer isso nem tanto, mas é como que isso vai acontecer, em que momento, o que eu vou testar primeiro, qual que é a prioridade do que, isso é muito importante. Mas é uma coisa, né, Adilson, que realmente você vê isso menos no pessoal que é júnior, justamente porque esse pessoal não tem tanta experiência, por exemplo, trabalhando com diferentes sistemas, com sistemas que específicos. Então, por exemplo, sistemas de fintech, né, que é de finanças, ou sistemas, né, fintech, por exemplo, a parte bancária, essas coisas, ou de e-commerce, ou até mesmo de educação, sistemas de educação, né? Então tudo isso muda. O Adilson fala aqui, vejo muita gente preocupada com automação, mas com planos de teste muito fracos e rasos demais. A maioria das pessoas se preocupam com automação e eu vou explicar o porquê. Elas se preocupam com automação porque elas têm medo de codar, é normal. É normal, elas têm muito medo de codar e eu entendo isso. Às vezes é meio assustador mesmo no começo. Apesar de ser algo super... Tipo, depois que você aprende de verdade, você vê o quão simples é, sabe? Quem tá começando vai falar que eu sou maluco, que eu tô desdenhando, não é isso. É que depois que você entende o quão fundo você consegue chegar trabalhando não somente com automação, mas com a parte de processos e de testes manuais, você vai entender o porquê que eu falo tanto que a automação é simples. Criar automação é a parte mais tranquila do projeto. A parte mais simples. Você só precisa se acostumar. Rebeca, podia mostrar nos casos de testes aqui feitos por júniors, plenos, sênior, para entendermos como fazer e como não fazer? Sinceramente, Rebeca, eu acho que o seu problema em relação a casos de teste, né? Então falando sobre falando aí, né, dentro de testes manuais, não é nem a criação dos casos de testes, mas é o entendimento do sistema em si. Você tem que pensar no sistema que você está testando, né, nos casos de teste, como, por exemplo, passos que você faria dentro de um sistema. E o que eu quero dizer com isso? Quando você está utilizando um sistema, por exemplo, pega algum aplicativo que você usa diariamente, ou algum sistema, algum site que você usa diariamente, seja no trabalho, seja na vida, sei lá, por exemplo, eu gostava de usar, por exemplo, Webmotors, ou eu gostava de usar o aplicativo do Duolingo, ou eu gostava de usar, por exemplo, o aplicativo, o sistema, sei lá, de procurar imóveis, né, para comprar ou para alugar. Quais são os cenários, né, quais são os fluxos que você como usuário faz? Você, quando está trabalhando como QA e quando você está criando os casos de testes, você tem que se focar nas coisas que o usuário faria. E exatamente, né, o Marcos ele falou aqui, o Rick ele falou aqui, às vezes os usuários eles fazem umas coisas de maluco, né, eles usam o sistema de ponta cabeça. Mas se eles usam desse jeito, né, ou se você conseguiu criar esse fluxo enquanto você estava testando, ele é um caso de teste super, super válido. O André falou, seria mais ou menos assim, risco, falha no login do usuário. Não. Então, André, o caso de teste é que, cara, putz, eu precisaria ter que mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui um caso de teste. Deixa eu fazer aqui rapidão. Eu não estava planejando mostrar nada na live, mas eu mostro aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês um template de um caso de teste, ou seja, de informações que você precisa ter no caso de teste. Significa que todos os projetos que você trabalha, ou todos os casos de teste, precisam ter isso daí que eu vou mostrar agora? Não, não significa, tá bom? Não significa. Deixa eu ver aqui. Eu vou transmitir minha tela para vocês verem o que eu tô falando. As informações importantes que você precisa passar dentro de um caso de teste, tá? Eu acho que esse daqui ele tem basicamente todas. Então, galera, aqui, tem basicamente as principais informações que você precisa ter dentro de um caso de teste. Então, por exemplo, você precisa ter quais são as pré-condições, qual o nome do projeto, o nome do módulo, tá? Essas informações específicas, por exemplo, qual que é o sistema que você está testando, qual que é a feature que você está testando. Estou testando a feature de login. Estou testando a feature de checkout. Tá bom? Isso daí tudo tem vários casos de teste. Então, por exemplo, na feature de checkout, ou na feature de um e-commerce tem um carrinho. Eu posso adicionar quantos produtos eu quiser. Será que se eu adicionar 5 produtos vai funcionar e vai entrar em checkout? E aqui as informações que você precisa passar, eu não gostei muito disso aqui, mas é basicamente isso. O título
do caso de teste que você está fazendo. A informação, né, uma descrição básica sobre o caso de teste, o que ele está testando, os passo a passos que o caso de teste está fazendo. Então, por exemplo, passo 1, eu não vou falar em Gherkin, tá? Eu vou falar aqui como passo a passo mesmo, passo 1, 2, 3. Então, passo 1, no login, eu vou colocar usuário e senha válidos. Depois eu vou clicar no botão de logar. E aí depois o que eu espero que eu acesse a página do dashboard, né? Ou sei lá, qualquer coisa com sucesso. Isso são os passos. E os dados do teste, né? Então aqui, por exemplo, o que você esperava encontrar nesse teste? Qual foi o resultado encontrado? Né? O que você esperava pode ser X e você pode encontrar X mesmo. Só que às vezes você pode esperar um resultado X e vir um resultado Y. Então esse teste falhou, porque o que você esperava não veio do jeito que você estava esperando. Tá? Isso é muito importante. O Adilson falou aqui, quando eu explico sobre como criar cenários, eu faço comparação com um avião. Não pense em como fazer um avião voar, e sim como fazer esse avião cair e como podemos evitar essa queda com o cliente. Cara, eu não sei se eu consegui fazer a ligação com criação de cenário de teste. Foi mal. Mas, tipo assim, eu acho que o que vocês têm que pensar quando vocês estão falando sobre casos de teste, tá bom? E é por isso, olha como isso é importante dentro do testes manuais versus testes automatizados. Por quê? Porque se você não sabe construir esses casos de teste, como que você vai fazer a automação deles, né? E mesmo que você saiba automatizar, como que você vai construir esses casos de teste? Você precisa ir atrás desses casos de teste, você precisa construir esses casos de teste. E o que você tem que pensar quando você está trabalhando com o caso de teste, quando você está criando novos casos de teste, é justamente o como você utiliza aquele sistema. Como que você, por exemplo, num sistema novo, você adiciona um usuário novo? Ah, como que eu faço isso? Isso é um caso de teste. Como que eu deleto o usuário aqui dessa lista? Ah, isso é outro caso de teste. Ah, mas como que é um caso de teste em falha, né? Um caso de teste focado na falha. Se eu tentar logar com um usuário que não existe, eu vou receber uma mensagem de erro, entendeu? Isso também é um caso de teste, tá? Tudo isso é muito importante você levar em consideração dentro dos testes manuais que você vai realizar, justamente para você conseguir trabalhar isso nos testes automatizados. E os testes automatizados testarem realmente cenários que são muito, muito utilizados. E garantindo que esses cenários muito, muito utilizados são testados, você também vai garantir que você não vai ter problemas no futuro quando você estiver tentando lançar o sistema. O André ele falou aqui, quando falha o teste, fazemos depuração e fazemos um teste de regressão? Boa pergunta, André. Normalmente, né, você não precisa fazer um teste de regressão quando um teste falha. O teste de regressão normalmente é feito quando você está querendo finalizar, fazer um teste de regressão para poder entregar aquilo para a produção. Normalmente é assim que funciona. Mas, sim, quando você tem uma falha num teste, um teste que você fez quebrou, a gente tem essa depuração. Mas o que seria essa depuração? É entender o que quebrou, como que quebrou, por que quebrou, e você poder descrever isso em um report. A gente chama de bug report, né? Ou reporte de bug, ou reporte de erro. E aí nesse bug report você tem que colocar o máximo de informações possíveis para que quando o desenvolvedor pegue ele não tenha problemas, tá bom? Adilson, é que tive que resumir pelo tamanho que o YouTube limita, mas resumindo, pensar com o usuário utilizaria possível formas de quebrar. Exatamente. Exatamente.